Salve aí, Nação Faithful. Estamos chegando aí para mais um conteúdo, né, para vocês, mais um videozinho para falar um pouquinho do nosso 49ers antes da semana 18, que vai ser a última da temporada regular, né? A gente passa aí praticamente o ano todo sem NFL. Exagerei, vai. Mas de fevereiro, né, até setembro, são 6 meses aí de seca. Chega em setembro, a gente começa, né, toda a nossa animação aí de NFL e para alguns, infelizmente, a liga já acaba agora, né, por volta aí do início de janeiro. Mas, felizmente para nós Faithful, para toda a nação Faithful, para todos os torcedores dos 49ers, a temporada ainda não acabou. A gente chega na semana 18 de uma forma diferente, na verdade. A gente não tinha muito o que disputar mais depois que a gente chegou na Seed 3. Acabamos conseguindo a Seed 2 aí na semana passada com a vitória sobre os Raiders e a derrota dos Vikings para Green Bay. E a gente chega agora na semana 18 com um recorde 12-4, podendo chegar a 13-4 se a gente vencer os Cardinals, o que chance de 90%, 99%, sei lá, não vi lá o percentual de favoritismo, mas enfim, né? Ninguém vai aí achar que a gente vai perder para os Cardinals, né? Tudo pode acontecer, mas não é pra gente achar isso. Assim como não era pra gente achar que ia ser um jogo difícil contra os Raiders e acabou sendo, né? Enfim. Mas aí a gente chega nessa semana com a possibilidade de conseguir a Seed 1, né? E por que isso é importante? Bom, se a gente consegue a Seed 1, né? Primeira coisa é que a gente consegue uma bye, né? Então a primeira semana dos playoffs a gente não joga. Então isso aí é de suma importância para a recuperação dos jogadores e para a nossa entrada aí nos playoffs. E além disso, a gente ganha, como eu já tinha falado, né, possibilidade de jogar todos os jogos dos playoffs em casa, tirando, claro, o Super Bowl, que vai ser em Arizona esse ano, né? Bom, dito isso, né, temos a chance da Seed 1, porém é muito improvável que a gente consiga. E por que isso, né? Pra gente conseguir essa posição, não só a gente tem que conseguir a nossa vitória, mas a gente também tem que torcer para os Giants vencerem os Eagles, né? Então os Eagles hoje estão com um recorde 13-3, né? E podem chegar ao recorde 14-3. Se eles perderem, eles ficariam com o recorde 13-4, e se a gente vencer também 13-4, a gente ganharia no critério de desempate. Porém, né, a chance dos Giants vencerem os Eagles na semana 18 é muito pequena, porque basicamente os Giants não lutam contra nada. Os caras já garantiram a seed deles, estão nos playoffs, e não tem porquê eles meio que arriscarem botar jogadores ali para correr o risco de alguma lesão e tal, já que eles não brigam mais para melhorar a própria seed, né? E alguns insiders aí da NFL, alguns perfis já soltaram rumores de que provavelmente os Giants vão jogar com aquele famoso terrão, né? Então eles vão meio que para botar lá os reservas para pegar ritmo e para poupar, né, seus principais jogadores. Então, muito provável que a gente não veja aí Daniel Jones, Saquon Barkley, enfim, né, e outras peças importantes do time dos Giants em campo. Então, a gente imagina que esse time não vai ter tanta força assim para peitar, né, os Eagles nessa última semana, que devem entrar pelo menos no início do jogo com sua força total, justamente para manter essa seed 1, né? Considerando também aí a provável, né, volta do quarterback titular Jalen Hurts. Bom, então é isso, né? Vamos ver o que acontece nesse jogo. A gente vai estar torcendo para o nosso, né, torcendo para o 49ers contra os Cardinals, mas de olho também nesse jogo aí, Eagles e Giants, para ver o que acontece. Vai que acontece alguma coisa engraçadinha e essa seed 1 cai no nosso colo, né? Não custa nada sonhar.
Bom, vamos falar então agora um pouquinho do nosso jogo contra os Cardinals nessa semana 18, né? Começar falando do que rolou essa semana em termos de lesão, jogador que treinou, que não treinou, etc. Então a gente teve uma semana aí de observação para alguns jogadores, por exemplo, o Greenlaw, né, sofreu um problema ali nas costas no último jogo da semana passada contra os Raiders, saiu andando bem de campo e tal, mas o problema dele ficou sendo observado durante essa semana. Ele não treinou na quarta, não treinou ontem na quinta, aliás, esse vídeo está sendo gravado hoje na sexta-feira, né, antes da semana 18 começar, e ele não treinou na quarta nem na quinta. Vamos ver se ele vai treinar hoje, né, vamos saber mais pra frente. E é isso, né, tem que ver aí como é que vai estar a disponibilidade dele para o jogo, mas não duvido ali que a gente acabe colocando algum linebacker reserva para dar uma poupada no Greenlaw, né? O próprio Flanagan Fowles costuma entrar bem, enfim, né? Tem o Warren Burks, vamos ver o que acontece. Além disso, né, a gente teve aí a volta do Deebo Samuel. O Deebo Samuel, na verdade, já treinou semana passada, mas essa semana ele continuou treinando de forma, participando de forma irrestrita, né, dos treinos. Então o Deebo Samuel parece recuperado e pronto para enfrentar os Cardinals. Se eu fosse chutar, né, eu diria que ele não deve entrar em todos os snaps, nunca entra, né, mas enfim, ele deve ser mais poupado do que o normal. Então acho que a ideia provavelmente vai ser ele botar ele para jogar um pouco, sim, para, né, manter o ritmo, pegar o ritmo de volta, mas ao mesmo tempo dar uma limitada e não carregar muito para que ele chegue nos playoffs quente, né, 100% e quente para enfrentar seja quem for. A gente tem também aí um ponto muito importante, né, a volta do Elijah Mitchell. O Elijah Mitchell voltou a treinar, né, então o time vai ter a chance de ativar ele para poder já jogar contra os Cardinals. Não dá para saber ainda, né? Ainda não foi divulgado se ele vai ser ativado ou não, mas tudo indica que sim. E essa vai ser a última ativação de Injury Reserve dos 49ers, ou seja, qualquer outro jogador que esteja nessa condição, né, do IR, né, que a gente chama lá, não poderá mais ser ativado. O Elijah Mitchell vai ser o último, tá? Então, estamos aí contando com essa volta do Elijah para o jogo contra os Cardinals, e seria importante sim que ele jogasse uma quantidade legal de snaps. Alguns costumam sempre pedir, melhor não botar, melhor não sei o que, vamos poupar. Enfim, o Elijah jogou muito pouco esse ano, então ele precisa de snap, ele precisa de ritmo para poder entrar quente nos playoffs. Lógico que você vai com um jogo já ganho e tal, não sei o que, você pode tirar o cara, ele já entrou, já fez a participação dele, já jogou, esquentou, enfim, né? Aí você pode tirar o cara, mas ele precisa de snaps para chegar um pouco mais ali entrosado para os playoffs, tá? Na minha opinião, claro, né? Cada um pensa o que quiser. Ontem saiu uma notícia bem legal, que é a volta também do Kevin Givens aos treinos. Sofreu uma lesão aí também no jogo contra a Tampa Bay e já voltou a treinar. Muito importante essa adição aí para o time na nossa DL. Ele é defensive tackle, joga na posição do Kinlaw ali, né, do Armstead. Então é um cara que sempre entra muito bem na rotação, inclusive ali Kinlaw, Kevin Givens, tem o Kerry Hyder, T.Y. McGill. Então a gente está bem de DL e, como eu já disse no outro vídeo, parece que o time está ficando cada vez mais saudável, né? O Christian McCaffrey sofreu um leve entorse no último jogo, mas essa lesão realmente parece leve, foi observado durante a semana e ele não treinou ontem, só fez um aquecimento e tal. Mas o próprio jogador falou no vestiário que precaução, não treinou somente por precaução e que deve estar 100% aí, se for o caso, para ser utilizado contra os Cardinals. Ele já é um jogador que eu penso que poderia
ser bem mais limitado no jogo, se jogar, ter poucos snaps, só para manter ali e tal, o trabalho que está sendo feito, mas poderia ser bem limitado aí, limitada a quantidade de snaps do Christian McCaffrey. Falando aí em linha defensiva, né, um ponto de atenção é que o Kinlaw não treinou na quarta, e esse já era o planejamento do time, né, que ele não treinasse nas quartas-feiras, mas ele também não treinou ontem, ele não treinou no segundo treino, que é na quinta, e a princípio por motivo não relacionado ao joelho, né, motivo de doença. Não foi explicado o que ele tem, mas motivo de doença. Vamos ficar de olho aí na questão do Javon Kinlaw, tá? E assim, a gente tem aí uns jogadores, né, que estão com um probleminha aqui, outro ali, mas como eu disse, o time aparenta estar ficando mais saudável, né, chegando nos playoffs. E se você pega ali os Cardinals, cara, é terra arrasada, né? Além de não estar mais disputando nada, né? Você não tem o QB principal, né, o Kyler Murray. Você não tem... desculpa, né? O Murray, óbvio, tá fora. O QB2, que é o Colt McCoy, né, porque a gente tomou uma coça aí ano passado, também provavelmente não joga com o protocolo de concussão, então eles vão com o QB3 pro negócio. E aí você tem o DeAndre Hopkins provavelmente fora, e óbvio que os caras não vão botar, né, seus principais jogadores, porque não vale mais nada para os Cardinals. Melhor até que eles percam mesmo para melhorar, se for o caso, a posição no draft. Nem sei se melhora, mas enfim, né? Não tem nada em jogo para os Cardinals e não é de se esperar que eles ofereçam qualquer resistência, né? Eu estava vendo aqui a lista de jogadores que não participaram do último treino deles aqui, ó. Edge, Allen, Zach Allen, receiver, né, Robbie Anderson, safety Chris Banjo, Zaven Collins, o linebacker, né, o running back, o James Conner, um corner, o Antonio Hamilton, o DeAndre Hopkins, que eu falei, né, enfim, e o Colt McCoy por concussão. Então assim, e vários limitados, tá? Limitado tem o Kelvin Beachum, Josh Jackson, Billy Price, Tanner Valero, o próprio DJ Watt, né, treinou limitado aí por causa da virilha, mas ele vai jogar porque a princípio é o último jogo de temporada regular do DJ Watt, né, que já anunciou sua aposentadoria. Então, com certeza ele vai dar seus pulinhos, dar uma brincada lá no Levi's Stadium. Falar também aí, né, de dois aspectos interessantes que aconteceram na semana passada aí contra os Raiders, que foi justamente o fato da nossa defesa não ter sido tão dominante quanto a gente está acostumado a ver. Então a gente teve um jogo aí que foi 37-34 pra gente, tomamos 34 pontos, é ponto pra caramba, por sorte ou qualidade, ou enfim, deu tudo certo aí, o nosso ataque conseguiu responder e a gente conseguiu a vitória. Mas a nossa defesa cedeu algumas big plays, né? Algumas faltas bobas, né? Só o Fred Warner teve duas faltas importantíssimas que custaram primeiras descidas, né? Pra gente. Então, coisas que não podem acontecer. Sendo uma delas, né? Dentro da end zone, então, que permitiu o touchdown de empate dos Raiders no final do jogo. E teve alguns lances também ali na nossa secundária que foram meio temerários. Muita gente falou do Lenoir, eu mesmo falo, né, sempre, do Diomodor Lenoir. E, cara, na verdade, né, ele não foi tão mal assim como parece. Aliás, ele não vem jogando mal, como a gente costuma falar, né? Os números dele mostram isso. E sim, ele cedeu algumas jogadas, mas em outras ele teve presente, conseguiu fazer uma boa marcação e impedir, né, que o pior acontecesse. Já o Hufanga, né, teve até uma declaração do DeMeco Ryans essa semana sobre a questão do Hufanga, né,
por ele ter cedido algumas big plays, inclusive a do primeiro touchdown, se eu não me engano, e em que ele comenta, né, sobre essa questão do olho, né, da visão, do foco, né, da jogada, que a secundária ali, né, o Hufanga é o safety, precisa ter para não deixar, para não ceder algumas big plays, né. E uma coisa que a própria torcida fala muito sobre o Hufanga é isso, né, que ele confia muito no instinto dele, né, no que ele vê, e ele vai, né, no calor do momento, né, segue esse primeiro instinto, vai na ação e acaba, às vezes, cedendo algumas jogadas grandes em cobertura, né? O DeMeco fala sobre esse ponto e comenta que o próprio Hufanga sabe disso, que é algo que ele precisa melhorar. Tá? Então esse é um aspecto que a gente precisa observar. Não sei se isso vai acontecer contra os Cardinals, né? Acho que é um adversário que chega muito fraco para jogar contra a gente, sem oferecer qualquer perigo, mas claro que se tiver tudo aberto, os caras vão aproveitar, né? Enfim, e de qualquer forma é um jogo para aproveitar para corrigir pequenos erros, né? Enfim, o 49ers teve, né, na verdade, 8 faltas para 53 jardas. Não é muita jarda, né, 53, mas se você botar isso em conversões, né, de primeira descida, etc., acaba sendo perigoso, né? Enfim, coisas que a gente precisa melhorar para os playoffs, né? E, né, falando do segundo aspecto interessante, né, analisar aí a questão do Purdy, né, que teve mais um jogo aí para 2 TDs, mais de 250 jardas, 280 mais ou menos, né, nesse jogo. Então ele continua tendo aí um desempenho muito bom, na verdade, né? Teve um rating abaixo de 100 dessa vez, né, 95.4, mas seu rating total continua maior que 100, 101.4. E, cara, teve uma interceptação, né? Não foi o melhor jogo do Purdy, né? Por exemplo, a média de jardas dele foi 8.1, antes, né, contra os Commanders tinha sido 10.6, então não foi o melhor jogo dele. Ele deixou algumas jogadas em campo, né? Alguns passes que foram desviados, perigosos, e que ele precisa ter mais atenção aí para trabalhar isso, principalmente para os playoffs. Mas o que a gente continua vendo nele é alguma consistência em termos de jardas, até de touchdowns mesmo, né? Mais um jogo com 2 touchdowns. E a gente continua vendo nele a mobilidade, né? Muito presente, né? A percepção dele no pocket, mobilidade, a capacidade de jogar, né? De estender as jogadas, de fugir de situações de perigo, fazer scramble, conseguir realmente fugir de sacks e situações até mais perigosas ali para ele mesmo, né? Ou seja, a proteção dele da bola, em relação à bola, parece estar funcionando muito bem. Então, assim, segue o nível de confiança no Purdy, apesar de não ter sido o melhor jogo dele, né? Segue alto, segue aí a confiança de que ele pode levar a gente longe ainda na pós-temporada e chegar, sim, ao Super Bowl e vencer. Inclusive, ele foi perguntado num programa aí, no podcast da rádio americana KNBR, e sobre se ele pode, né, se ele acha que consegue levar o time a uma vitória no Super Bowl. Ele responde, obviamente, né, claro, mas ele responde que sim, né, que sem dúvidas que a mentalidade é essa. E ele mostrou, né, que apesar da interceptação e de alguns lances ruins, ele foi capaz de se manter frio, calmo e competente no jogo, né? Teve tranquilidade para se manter ali com poder de resolução, né? Inclusive no drive, num dos últimos drives do jogo, o último de São Francisco, a gente tem 1 minuto e 11 no relógio, o jogo está 34-34, ele consegue levar o time ali até o range de field goal que o nosso amigo Rob Gold perdeu, ocasionando aí o overtime, mas ele consegue, né, nesse 1 minuto e 11 levar o time para a posição de field goal, né? Então é um cara que eu ainda tenho algumas ressalvas nessas jogadas que ele acaba deixando em campo, perde uma leitura aqui, perde outra ali, dá um passe que é meio duvidoso ali, né, desviado ou no meio do campo mais perigoso, mas de uma forma geral não tem como você falar que o cara tá fazendo alguma besteira grande ou indo mal, porque ele tem feito bons jogos, né? Pelo menos aí na minha opinião. E é isso, né?
Bom, falamos aí um pouquinho de cada coisa, né? Então fica aí, por enquanto ficamos por aí, né, para esse jogo aí da semana 18. Vamos ver o que acontece em relação ao Giants e Eagles, né? E se a gente consegue essa seed 1 ou se a gente fica com a 2 mesmo. A título de conhecimento, né? Quem está brigando ainda pela última vaga da NFC hoje é Detroit Lions, Green Bay e Seattle Seahawks. Então, se a gente tiver aí uma vitória de Green Bay, tá resolvido, o Green Bay vai para os playoffs e chega quente, né? Depois de uma série aí de vitórias. Parecia improvável que o time chegasse após temporada, mas pode ser que chegue. Detroit precisa vencer Green Bay, né? E torcer para os Seahawks perderem, né? E os Seahawks, para pegar essa vaga, precisa vencer os Rams e torcer para os Lions vencerem. Enfim, uma série de coisas aí que ainda podem acontecer na briga pela última vaga da NFC. Terminar aí, né, com uma mensagem aí, uma notícia muito boa que a gente teve hoje, na sexta-feira, sobre o Damar Hamlin. Como todo mundo aí que acompanha a NFL tá sabendo, ele teve uma parada cardíaca em campo no Monday Night Football, o jogo foi interrompido. Hoje a gente já sabe que ele está cancelado, né? Várias coisas aí vão ser feitas aí para decidir como vai ficar a AFC. Mas o importante é que Damar Hamlin, hoje, né, a gente teve a notícia que ele já está respirando por conta própria e já conseguiu falar com membros da equipe, com familiares. Parece que o jogador está começando a se recuperar desse grande trauma aí sofrido e acompanhado por todo mundo na NFL. Então vamos seguir aí na torcida pelo Damar Hamlin e que ele fique logo bem, o mais rápido possível, né? Então é isso, galera, vamos lá, feito, vamos ver essa última semana da temporada regular aí o que acontece. Tamo junto, até a próxima e Go Niners! Pessoal, tava terminando aqui a edição desse vídeo e peguei os updates, né, do finalzinho do dia de hoje, tá? Pré-jogo. Aaron Banks, Dre Greenlaw, Ambry Thomas e Kevin Givens estão fora, não vão jogar contra os Cardinals. O Shanahan falou também que Deebo Samuel, Elijah Mitchell e McCaffrey vão sim jogar contra os Cardinals. Como eu falei, provavelmente, principalmente o Deebo e o McCaffrey, snaps reduzidos, né? Outras duas coisas interessantes que ele falou aí, né? Primeiro, sobre a recuperação do Trey, ele comenta que a parte que quebrou, né, a fratura em si que o Trey Lance teve, tá curada, tá recuperada, e que essa segunda cirurgia que o Trey fez, né, durante a semana passada, se eu não me engano, foi só para remover uma peça que tinha ficado, né, que fica mesmo, e agora foi necessário remover essa peça, né, da perna. Mas que ele tá aí no caminho para recuperação, como a gente já ficou sabendo, até os OTAs aí da próxima temporada. E a última é que Jimmy Garoppolo, né, já consegue botar peso, né, sobre o pé onde ele teve a lesão. Então isso é um bom sinal e que a recuperação dele está seguindo a linha do tempo esperada, tá? Ele ainda não está correndo, então obviamente ele não está treinando, mas a recuperação, o prazo de recuperação dele, que era estimado em 6 a 8 semanas, está mantido e tudo indica que ele vai estar recuperado nesse período, né? Se ele vai treinar, se ele vai jogar, etc. Coisa que só vamos saber aí mais pra frente. Valeu, galera. Mais uma vez, até a próxima, até os playoffs e Go Niners!